Beleza, então, seguindo o nosso journal de hoje, o artigo que eu vou apresentar hoje é um artigo que saiu no New England, né, em março desse ano, até inclusive, em março de 23, é um artigo francês sobre a hidrocortisona em pneumonia adquirida na comunidade severa. Só que, assim, antes de, acho que até começar, eu fui no DataSUS, no Tabnet, e dei uma pesquisada em termos de epidemiologia, assim, sobre pneumonia, e o último ano que a gente tem dados assim, sobre mortalidade, pelo menos que eu consegui achar ali no Tabnet, foi de 2021, sobre mortalidade, né? Então, acabei triando dessa forma, pelo ano de 2021 mesmo, a morbidade ali de pneumonia, então a incidência, na verdade, de pneumonia. Então, eu triei como CID-10, coloquei doenças do aparelho respiratório, a lista de morbidade no CID-10, então, pneumonia, e o número total, então, de casos de pneumonia em 2021 no Brasil foi de 360.953. E quando eu fui buscar no sistema de informações sobre mortalidade, né, o mesmo CID, então, pneumonia, também no período de 2021, eu vi uma mortalidade ali de 66.774, então, o que me deu uma letalidade para esse ano de 18,49%, né, quase 20% de letalidade, que para mim já vi como a pneumonia, talvez aí como um objeto de estudo bastante importante para a gente. Principalmente por conta disso, claro, mas também muito por conta de ser uma das principais causas de admissão na UTI, né, e também, como a gente está vendo, de morte na UTI. E aí o primeiro artigo que eu busquei, assim, para dar uma olhada sobre isso, foi esse artigo de 1994, foi um estudo observacional, na verdade, de uma equipe da África do Sul. Foi um estudo com 40 pacientes, que eles pegaram, pacientes com pneumonia, também adquirida na comunidade, eles acabaram coletando algumas amostras de sangue ali, e aí eles fizeram um perfil das citocinas inflamatórias daqueles pacientes. E aí eles associaram com algumas situações. Então, eles viram, por exemplo, que a interleucina 1 beta ele tinha associação com infecção mais severa, a interleucina 6 com a severidade da doença, se a natureza era infecciosa ou não, e o TNF-alfa como associaram com severidade da pneumonia. Então, esse estudo, assim, ele foi um pontapé inicial para a gente começar a pensar sobre questão de imunomodulação. Será que, então, tem uma droga, alguma medicação que consiga afetar isso aí? E aí, talvez diminuir essa descarga, né, de citocinas inflamatórias que a pneumonia traz? E aí eu trouxe o primeiro RCT, que foi em 2004, sobre hidrocortisona que teve, né? Foi um artigo que saiu na ATS, foram 46 pacientes, 6 hospitais ali na Itália, cujo título, então, é Infusão de hidrocortisona para pneumonia adquirida na comunidade severa. E aí, então, foram pacientes que tinham pneumonia adquirida na comunidade, o APACHE era mais ou menos de 17, 18 para os dois grupos, né? E a intervenção era hidrocortisona. Eles faziam na dose de 200 miligramas bolas e depois eles seguiam com 10 miligramas por hora por 7 dias, né? Totalizando, então, 240 miligramas dia, né? Versus placebo. E o desfecho foi relação PF, marco 300, um score de disfunção múltipla orgânica no D8 e a presença na instalação aí de choque séptico mais tardio. E aí eu trouxe aqui só as características, a baseline, né, desse estudo, só para a gente ver, assim, que de fato eram, então, pacientes mais do sexo masculino, né, uma idade de 66, 60 anos, tinha uma parte 2 ali, então, de 18 e 17, né, parecido entre os dois grupos. Pacientes estavam em ventilação mecânica, né, então, eu não sei se vocês conseguem ver minha seta, mas, enfim, então, paciente de ventilação mecânica no grupo placebo 19, e na hidrocortisona 15, né, então, digamos assim, bastante gente proporcionalmente falando, né, e uma relação PF bem prejudicada também, né, de 178 e 141. Também eram pacientes, poucos, mas usavam vasopressor, 1 ou 2. E aí no D8, então, as características, principalmente do desfecho primário aí do estudo. Então, eles viram que o paciente do grupo placebo, que adquiriu uma relação maior que 300, somente 22%, versus hidrocortisona, né, que eles conseguiram essa relação maior que 300, cerca de 70% deles, né, e a mesma coisa também, o choque séptico mais tardio no D8, 43% no grupo placebo versus 0% no grupo hidrocortisona, assim, com esse p-valor de 0,03. Assim, é um estudo muito pequeno, né, que trouxe até, inclusive, esse desfecho secundário de mortalidade e internação
em UTI, internação hospitalar, também sempre tendenciosa para o grupo placebo e menos para o hidrocortisona. Claro, foi um desfecho secundário, mas também foi um estudo aí que gerou um pontapé para a gente começar a pensar em mortalidade, que talvez a hidrocortisona fosse uma droga que a gente poderia alterar a mortalidade em pacientes com pneumonia adquirida na comunidade mais severa. Então, assim, eu só trouxe esse artigo porque foi o primeiro RCT e tal, e eu acho que ele, por ter tido esse desfecho secundário, acho que ele abriu um pouco as portas para vários outros estudos, inclusive para o nosso, né? Que a gente vai apresentar aqui. Então, o título é esse, foi em março de 2023, num estudo francês, e eles colocam, assim, como a introdução, principalmente dados dos Estados Unidos, né, que ele coloca como a primeira causa de morte por infecção, a pneumonia, e a nona causa de morte por todas as causas, dados de 2019, mortalidade de 10% a 12%, sendo que a gente está falando de um país aí de primeiro mundo, né? Então, tipo, por exemplo, diferente do Brasil, que eu achei uma letalidade aí de 20%, e se paciente em ventilação mecânica, até 30% de mortalidade ele poderia chegar. E ele pondera que glicorticoide reduz o tempo até estabilização e tempo de internação. Então, o artigo traz essa hipótese. O efeito imunomodulatório e anti-inflamatório da hidrocortisona, será que reduz a mortalidade de 28 dias em pacientes com PAC, pneumonia adquirida na comunidade admitida na UTI? Então, foi um ensaio clínico randomizado, né, de superioridade, duplo cego, multicêntrico, foram 31 31 UTIs na França. Os critérios de inclusão: pacientes mais de 18 anos, internados em UTI, com pneumonia. Então, para pneumonia, diagnóstico de pneumonia, eles consideravam 2 de 3 desses sintomas. Então, tosse, escarro purulento, uma dor pleurítica e dispneia. Imagem, raio-x de tórax ou TC de tórax bastava, diagnóstico com menos 48 horas da admissão, né, no hospital, e a severidade era definida por um índice de severidade, né, de pneumonia maior que 130, então aí aqui à esquerda eu coloquei os dados sobre esse índice, então maior que 130, você vê que é o maior risco mesmo. Pacientes em ventilação mecânica com uma PIP de 5 ou mais, né? Pacientes no KNAF que precisavam de uma FiO2 maior que 50% e tinha uma relação PF menor que 300, ou paciente com máscara com reservatório maior de 6 litros, né? E aí, maior que 6 litros, maior que 7 litros, por aí vai, mas também que tinha uma relação PF menor do que 300, tá? E os critérios de exclusão, então, pacientes que utilizavam vasopressor na admissão, história de broncoaspiração, ventilação mecânica recente, até o 14º, né, dia da admissão, uso de antibiótico por mais de 7 dias também na admissão, fibrose cística, influenza, tuberculose, infecção fúngica, hepatite viral, herpes vírus também ele cita, mielossupressão, já em uso de corticoide, 15 mg dias por mais de 30 dias, e gestantes. E também pacientes, assim, que tinham, enfim, consentimento, assim, de tirar suporte, né, também eram excluídos. Então, em relação aos métodos, né, intervenção. Primeiro, eles seguiam um tratamento padrão para os 2 grupos. Então, os 2 grupos recebiam antibióticos e suporte ventilatório, que dependeria de cada médico. E aí, quando aquele paciente ele atingisse o critério de gravidade, né, ele tinha menos de 24 horas para receber hidrocortisona. E aí, ele recebia naquela dose de 200 miligramas dia, infusão contínua. E aí, quando chegava no 4º dia, os médicos definiam se havia uma decisão de estender até o 8º dia, né, ou até o 14º dia. E eu não, bom, nessa parte eu acabei não conseguindo achar qual foi a decisão, né, quais foram os critérios que eles definiram ali para estender até o 8º ou 14º dia. Pelo artigo ele fala que era mais ou menos se o paciente tinha melhorado, se não tinha melhorado, como é que ele estava naquele momento. E aí, no 4º dia, então, 2 ou 4 dias ele seguiria com 100 mg dia, e depois disso, 2 ou 3 dias seguiria com 50 mg dia. Então, ficou uma situação um pouco indefinida, né, a partir do 4º dia. Pacotes idênticos para placebo intervenção, né, e então foi dessa farmacêutica, a Serb. Randomização foi eletrônica, de 1 para 1, com blocos de 4, estratificada por UTI, né, pelo Centro de Terapia Intensiva, e uso de ventilação mecânica ou não na triagem. Os desfechos: primário foi morte por todas as causas, no 28º dia, e o secundário foi morte por todas as causas, no 90º dia, tempo de internação em UTI, paciente se ele usava VNI ou ventilação mecânica e intubação, né? Pacientes que usavam VNI que acabaram evoluindo para a necessidade de intubação, início de vasopressor até o 28º dia, dias livres de ventilação e vasopressor no 28º dia, e relação PF e SOFA no 7º dia.
desfecho de segurança do artigo: infecção secundária, sangramento do trato gastrointestinal, uso de insulina até o 7º dia e o ganho de peso até o 7º dia. Então, a triagem foi de 1.146 pacientes, né? Eles estimaram 1.146 pacientes para eles adquirirem esse poder de 80%, para tentar reduzir 25% de mortalidade no 28º dia, a partir dessa mortalidade, 27% no placebo e 20,25% no grupo intervenção. Eles planejavam fazer 2 análises interinas, quando tivesse 1/3 e 2/3 dos pacientes, e até a pandemia do Covid, né, eles conseguiram admitir, né, 800 pacientes, né, e eles acabaram tendo que suspender o trial aí. Na segunda análise, eles optaram por uma descontinuação do estudo. Tá aí uma parte também que eu não achei o porquê que eles, de fato, descontinuaram, assim, o que eles descreviam era bem superficial, assim, sobre... eles acabaram fazendo um outro artigo, né, quando começou a Covid-19, eles acabaram iniciando um novo trial, então pararam de fazer esse artigo, e aí eles depois falaram que tinha muitas demandas de trabalho, enfim, e acabaram tendo que só retornar esse artigo muito tempo depois. Tá? Então, por isso, até acho que na segunda análise eles optaram por continuar o estudo. O p-valor considerado era menor que 0,49, mortalidade foi pelo teste quadrado, eles usaram o site software e o R-software. Então, de resultados, foi um estudo, né, de outubro de 2015 até março de 2020. Aqui, a gente mostra, então, 5.948 pacientes foram admitidos na UTI, né, com pneumonia adquirida na comunidade, só que 5.148 foram excluídos, né, e a maioria aqui, se a gente, enfim, não vou enumerar todos, mas a maioria, se a gente der uma olhada rápida aqui, a gente vê que faz sentido, que eram os critérios de exclusão mesmo que eles já tinham pré-definido. Então, no final, foram 800 pacientes randomizados, 401 para hidrocortisona e 399 para placebo. E no final das contas, né, 400 de fato receberam hidrocortisona e 397 de fato receberam placebo. Então, as características dos pacientes, né? Tabela baseline. Então, a média de idade foi de 67 anos para ambos os grupos. A maioria era do sexo masculino, mas ainda assim, o sexo feminino teve uma proporção um pouco maior do que os outros artigos que a gente que a gente já tem aí. O tipo de suporte respiratório, então, ventilação mecânica. A maioria também ventilação mecânica, 44,5%. Versus 44,3%. O PSI, né, que seria aquele índice de severidade aí da pneumonia, então, 127 no grupo hidrocortisona e 130 no grupo placebo, então, também muito parecido, mostrando uma severidade de fato pelo score. E também o uso de vasopressores, então, 41 pacientes, né, versus 51 pacientes. Então, também não tão parecido, mas mostrando que pelo menos 10, 12% ali tinham o uso do vasopressor. E por fim, ali também, que eu coloco como relevante, o tempo de início da droga, né, 15 horas para o grupo da hidrocortisona e 14,6 horas para o grupo placebo, então foi o início bem precoce da medicação. A primeira análise foi feita no dia 2 de julho de 2018, tinham 398 pacientes, a segunda análise no dia 2 de julho de 2021, que aí foi quando eles optaram por descontinuar. De resultados, então, desfecho primário, que foi a mortalidade no 28º dia, eles viram que o grupo hidrocortisona teve 25 pacientes, 6,2% de mortalidade versus 11,9% no grupo placebo, com esse p-valor de 0,06, né? E, bom, dos desfechos secundários, eles também colocam que, se a gente olhar aqui no grupo hidrocortisona, 36, né, 9,3% versus 14,7% do grupo placebo, então também foi menor, mas acho que o que talvez eu tenha relevado mais foi também essa questão do desfecho secundário, né, no desfecho secundário, talvez eu estivesse esperando um outro resultado aqui, então eles colocam a incidência de infecção, né, no 28º dia, foi de 39, né, pacientes,
9,8%, desculpa, no grupo hidrocortisona versus 11,1% no grupo placebo. Então, foi mais baixo no grupo da hidrocortisona do que no grupo placebo. Assim como a pneumonia, também associada à ventilação, também foi menor no grupo hidrocortisona do que placebo, e a infecção de corrente sanguínea também foi menor no grupo hidrocortisona do que no grupo placebo. Sangramento também foi menor no grupo hidrocortisona do que no grupo placebo. Acho que tiveram algumas coisas que talvez eu não estivesse esperando aí esse resultado. Aqui ele mostra que são os dias da randomização, né, a partir da randomização. Então, no 28º dia, a gente vê que os pacientes que usaram hidrocortisona foram mais, a maioria, né, teve alta da UTI versus placebo. Então, foi maior a alta, né, dos pacientes que receberam hidrocortisona do que placebo, em termos de proporção. E aí a discussão que ele coloca no artigo é que o uso de hidrocortisona reduziu a mortalidade em pacientes com pneumonia adquirida na comunidade, na UTI, e ele coloca que poucos estudos fizeram essa avaliação, né, principalmente do quesito mortalidade. E ele até cita um estudo recente que teve com metilprednisolona e pneumonia adquirida na comunidade, que não alterou a mortalidade, e ele começa a ponderar algumas coisas. Ele fala que as propriedades farmacodinâmicas dos corticoides podem ser diferentes, então um usou metilpred e ele usou hidrocortisona. O tempo até o início da droga no estudo, né, nesse estudo, foi muito curto, né, 15 horas, 14 horas, então ele indaga se o efeito precoce, né, realmente existe e é realmente benéfico, e também foi um trial com as mulheres, né, e aí ele coloca que a resposta é diferente de acordo com o sexo, talvez tenha uma resposta diferente de acordo com o sexo. Limitações. A mortalidade foi reduzida no grupo placebo, ele tinha estimado mais ou menos 27% ali de mortalidade no placebo, só que ele viu 11,9% de mortalidade, e aí vem a pergunta se a severidade foi mais baixa, né, apesar da gente ter visto que ele usou esse índice de severidade aí e foi beirando, né, 130, que seria o maior nível de severidade, né. E a investigação microbiológica não foi mandatória, então não isolou patógeno em quase 50% dos pacientes. Minha opinião, então, achei que o estudo, enfim, foi um estudo multicêntrico, duplo cego, né, é um ensaio clínico randomizado. Achei que esse início precoce da droga também achei bem interessante, teve pouca perda, né, de pacientes, não teve crossover. Eles excluíram o choque séptico, né, para um grupo de pacientes que talvez tivesse, de fato, já o benefício, né, do corticoide, só que ele teve um índice de fragilidade de 6, né, então significa que talvez, se ao invés de 25 pacientes no grupo hidrocortisona, se tivessem, ao invés de 25 tivessem morrido, mas 31 tivessem morrido, a gente não sabe se teria sido esse o resultado, né, muito provavelmente não. E outro ponto também que foram somente UTIs na França, apesar de terem sido 31 UTIs, foram apenas UTIs francesas, né? Então, ficam aí as indagações. Obrigada. Muito bom, Lu, parabéns. E aí, vai dar ou não vai dar corticoide na pneumonia? Então, eu fiquei um pouco assim, eu confesso que... Eu tenho que botar uma coisa aqui. Eu confesso, porque eu penso assim, dá vontade de dar, né, nessa adquirida na comunidade, dá vontade de dar, de fato, assim, mas esse índice de fragilidade, assim, eu fiquei meio assim, eu não sei se eles tivessem completado o estudo, porque o objetivo inicial era fazer 1.200 pacientes, né, e aí eles tinham estimado bem mais, quase, sei lá, né, metade aí a mais. Então, assim, eu acho que... Não sei se eles teriam chegado a esse resultado se tivesse mais gente, sabe? Então, essa é a minha dúvida. Talvez não, eu acho que acho que eu vou usar, mas sabendo que talvez não funcione. Eu acho que você pegou pontos importantes aí do estudo, que uma é essa taxa de mortalidade menor esperada, né? Quando a gente vai no PSI e a gente vê o PSI maior do que 130, que também vem mortalidade em 28 dias, a taxa de mortalidade é 29% pelo PSI, e de fato a mortalidade dele foi muito menor. Como você disse, algumas coisas chamam a atenção, porque teve muito mais pacientes do sexo feminino, então foram acho que 30% de mulheres, então faz a gente pensar que talvez o sexo seja um fator, e então esses são alguns pontos para a gente
para a gente prestar atenção. Mas, de toda maneira, quando ele põe desfechos de segurança também, a gente vê que é uma medicação segura, porque não teve, você falou que teve menos, mas não foi estatisticamente relevante, né? Então, não aumentou a infecção, não aumentou taxa de sangramento gastrointestinal. A única coisa que foi relevante ali, que talvez você não tenha citado, foi o aumento de uso de insulina nos pacientes com corticoide. Mas que também, para paciente que está na UTI, também é uma coisa que é tranquila, né? Que então, também já é super esperado, né? Então, que já é esperado. Pode falar, Alder. Corticoide envolve paixões, né? Corticoide, ele mexe com a gente, não é? E é interessante que corticoide na pneumonia, ele é pendular, né? Você vê a história, você pegou, achei bem bacana o que você fez, que foi um retrospecto recente dos estudos, mas se você pegar ainda para trás, ele é meio pendular mesmo, né? Cada hora ele vai para um lado. E você vê que, dependendo do serviço que você tá, segue uma linha. Sim. Os pneumos gostam bastante, e pneumos, eu digo pneumos bons, pneumos com formação e experiência em terapia intensiva. Eu sou uma pessoa que, paciente grave, eu dou uma coçada na mão, sabe, para entrar com corticoide. Então, não sei se... E vendo isso que a Nath comentou por último, de que se eu tiver errado, tenho a impressão que eu não estou fazendo tão mal para o paciente, né? Pelos desfechos de segurança que foram analisados. E lembrar que corticoide para úlcera de estresse, foi um dos desfechos que eles analisaram, foi um trabalho observacional que a Deborah Koch, lá atrás, em 92, lançou o fatídico trabalho na New England, que depois disso o eprazol colocaram na água, né? Então, para todo mundo. Então, é uma coisa que a gente meio que hiperestima aí a incidência. Mas eu acho um tema difícil, assim, justamente pela oscilação que tem ao longo do tempo. Sim. Eu acho que quem põe e quem não põe, não sou a pessoa que julgo como certo ou errado. Enfim. Sim. PD, meu velho PD. Pode falar. Alder, a população anda muito polarizada com relação a corticoide política, hein? Ô Lu, você falou que fica tendenciosa a dar, mas sabendo que pode não dar certo. Eu acho que isso é um ponto importante, porque tem como a gente aumentar a chance de dar certo, que é não dando para todo mundo, escolhendo para quem que a gente vai dar, né? O que você acha, para que população que você daria? Quem que você excluiria? Quem que eu excluiria? Então, assim, eu não daria para essas paves aí que a gente, né? Porque eu acho que a gente está falando da pneumonia adquirida na comunidade. O que eu estou vendo é isso, assim. Então, acho que, sei lá, talvez extrapolar para isso, eu não vou julgar, mas acho que eu não daria, assim. Não sei, eu acho que eu daria para esses pacientes que talvez tivessem, talvez estivessem mais graves e mais dependentes de oxigênio, talvez com uma relação ruim, talvez esse seria o perfil de paciente que eu tenderia a dar, sabe? Então, e assim, é bem o nosso perfil, né? Internou na UTI, muito provavelmente porque, enfim, ciência respiratória está hipoxêmico, e aí, então, talvez eu entrasse aí. Tá. Bom, quem me conhece sabe que eu sou do time do corticoide, né? Mas é importante não dar corticoide para todo mundo. Mas o que você falou foi essencial, assim. Apesar de alguns dos trabalhos serem divergentes, e muitas vezes pequenos e com desfecho questionável, né? A gente tem uma sequência de trabalhos que mostram algum benefício do corticoide para pneumonia de comunidade, seja dexametasona, não necessariamente só hidrocortisona. E eu acho que se a gente der, sabendo que é um remédio seguro, se a gente der para paciente que de fato tem pneumonia, porque tem isso também, né? Eu acho que é do Zampieri, a pérola de que pneumonia é um diagnóstico social. Porque é fácil o paciente está grave, está morrendo, você não sabe o que está acontecendo, você fala para paciente, para a família que é uma pneumonia, porque vai ter lá uma manchinha no raio-x, é uma pneumonia fácil, né? Mas, às vezes, é água, às vezes é pneumonite química, né? Enfim, nem sempre é pneumonia mesmo. Então, você seleciona aquele paciente que, de fato, está infectado, que, de fato, tem pneumonia comunitária, que está grave,
esse trabalho em análise de subgrupo mostrou que teve benefício com PCR acima de 15 e não teve benefício com PCR abaixo de 15. Então, questionável se você usa isso ou não, mas basicamente, se você começa precocemente num paciente que de fato tem pneumonia bacteriana, que não parece ser uma pneumonia por influenza, que seria uma contraindicação, que não tem um diabetes super descompensado, que seria uma outra contraindicação, e inicia precocemente, eu não vejo por que não dá. Entendeu? Eu sigo essa linha. Agora, hidrocortisona, metilpred ou dexametasona, sinceramente, tanto faz. Eu acho que isso é um efeito de classe. Sim. Não é um efeito de hidrocortisona. Tá? Sim. Então, eu acho que com cuidado de não dar para todo mundo, porque, trabalho lá mostrou que corticoide faz bem para pneumonia, vamos dar, não. Né? O trabalho avaliou uma população muito específica, né? Você escolhendo bem a sua população, eu acho que a chance de você acertar é grande. Talvez o benefício seja marginal, talvez não seja um baita benefício de mortalidade, mas é uma medicação segura, é uma medicação disponível, é uma medicação barata, que se você escolhe bem sua população, eu acho que não tem por que não dar. Agora, e uma das coisas, assim, também que eu acho que os artigos que eu li, assim, mais, eles falavam sobre tempo de internação e tal, muito pouco sobre mortalidade, ou era um desfecho secundário, ou, né, enfim, nem tinha isso mencionado. Então, a maioria era meio isso, assim, tempo de internação e tal. Então, assim, eu acho que esse foi o primeiro que me brilhou os olhos, assim, esse artigo, né? Então, não sei, eu acho que faz sentido, acho que eu tô contigo. Boa. Ô, Lu, só vou te pedir para você parar de compartilhar a tela, para a gente ficar só na tela de quem está participando. Ah, tá. É isso? Delaco levantou a mão. Pode falar, Delaco. Seguinte, você falou que realmente a mortalidade ela foi menor do que a mortalidade prevista pelo PSI, né? Por que você acha que isso aconteceu? Então, eu não sei, na verdade, não sei dizer, não sei por que eles acharam uma mortalidade menor, assim. E aí a minha dúvida é, será que o PSI, então, foi um índice ideal escolhido? Não sei, assim, não sei. Será que é um índice de severidade bom o suficiente para falar, essa galera aí né, tem pneumonia severa ou não? Não sei, porque as outras indicações assim, de severidade, né, elas de fato eram, né, paciente de ventilação mecânica, uma relação mesmo menor que 300, isso de fato. Mas esse PSI maior que 130, aí eu não sei o quão validado ele de fato é para falar, essa galera aí é muito grave. Ele é extremamente validado, só que ele foi feito em 97. E aí, o que você consegue concluir com isso? Não sei, talvez que... Não sei, talvez ultrapasse... Não sei. Talvez tenha algumas novas... algumas novas... Não sei. Bem, o que acontece é que de 97 para cá, realmente a gente teve uma redução geral global de mortalidade em pacientes graves. Isso sobre a pneumonia como tudo. Então, o que você tem que fazer é calibrar a ferramenta. Provavelmente a ferramenta é correta, ela é bem utilizada, deveria ser utilizada assim, só que com uma calibração diferente. E acho que vale a pena aproveitar isso só para comentar um conceito que eu não sei se você sabe, mas que você vai se deparar muito na sua vida, chamado SMR. Já ouviu falar nisso? SMR? Não. SMR é a mortalidade padronizada, taxa de mortalidade padronizada, né? Quem trabalha com coordenação de UTI sabe muito disso, que é basicamente a mortalidade que você tem esperada versus a mortalidade que você observa na prática, entendeu? Se você tem um SMR alto, significa que a sua mortalidade é mais alta do que a esperada. Então, o seu dado talvez seja tão bom. E o contrário é verdadeiro. Então, você pode ver aí que provavelmente o SMR vai dar baixo. Isso é esperado com o tempo. Existe uma coisa que é o viés secular. Com o passar do tempo, a mortalidade tende a cair porque a assistência tende a melhorar. Então, é por isso que realmente não bateu o dado ali, entendeu? Basicamente, foi por isso. E outra coisa, você falou da fragilidade do estudo de 6, né? A maioria dos trabalhos que a gente assume como verdadeiro em UTI tem uma fragilidade de 3. Então, 6 não é tão frágil assim. Não é tão frágil, então, né? Se você parar pra pensar, você precisou de 800 doentes para ver 25 mortes em cada lado. Então, assim, para você ver mais 6 mortes,
você teria que assumir que você teria um trabalho diferente nos próximos 400 doentes. Então, provavelmente isso é muito robusto, tá? Isso é estatisticamente muito robusto. Este trabalho é altamente positivo. Todas as variáveis fisiológicas vão em consonância, diferente do trabalho que a Janine mostrou. Você teve tempo de redução de ventilação mecânica, menor taxa de ventilação mecânica, menos tempo de uso de pressor, menor solfa. Então, assim, o trabalho é amplamente positivo. Então, assim, na população selecionada, realmente, dar corticoide parece empiricamente uma verdade com relação à redução de mortalidade. Provavelmente no próximo guideline, que não vai demorar muito tempo para sair, eles vão atualizar isso aí e colocar como evidência 1A, que é um multicentro, randomizado e tudo mais. E uma coisa também que eu senti falta, assim, nesse trabalho, é porque, assim, até o D4, eles são bem claros, assim, 200 miligramas dia. E aí, a partir disso, ele fica um pouco, assim, sem muita padronização, sabe? Da posologia do corticoide. Eles falam, de 2 ou 3 dias você dá isso, de 2 a 4 dias você dá isso. Então, isso também, a partir do 4º dia, acho que ficou um pouco obscuro, sabe? Então, não sabia. Eu, por exemplo, se fosse dar, até o 4º dia eu ia saber, mas aí do 4º em diante eu ia dar do meu jeito. O que ele fala é para efetuar um desmame ou 8 dias para pacientes menos graves, né, com reversão do delta-sulfa menor que do D1, ou redução melhora do quadro, e até 14 dias ou 16 dias, esqueci exatamente, para pacientes mais graves. Concordo, deveria haver um protocolo mais sistematizado para isso. Isso não tiraria o pragmatismo do trabalho. Na prática, o que você pode fazer? Vai desmamando metade a cada 4, 5 dias. Vai dar certo. Tá. Perfeito, gente, muito bom. Alguém mais tem alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Acho que é isso, né? É isso. Vamos dar corticoide. Vou encerrar então, gente. Queria agradecer a todo mundo que entrou, Pedro, Lelacqua, Alder, e falar que uma vez por mês, então, a gente vai fazer o journal. Eu vou deixar aberto aqui o link para a gente sempre entrar e as aulas vão ficar gravadas agora no canal do YouTube que a gente tem. Combinado? Combinadíssimo. Muito bom, Lu. Boa. Beijo, gente. Boa noite. Tchau, gente. Valeu. Parabéns, pessoal. Show de bola. Valeu.